Sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciando os trabalhos então dessa semana. Eu quero dar uma passada pela atividade avaliativa anterior, né, a última atividade avaliativa, e fazer alguns comentários sobre algumas questões que podem ser melhoradas aí, tanto na realização como na realização, na organização da tarefa e da resolução das questões. Importante assim prestar bastante atenção nesses detalhes, porque se cada um que teve esse tipo de erro corrigir, a gente vai evoluir, a gente vai melhorar. E, e são erros muito determinantes, né? Então, para a gente começar, eu separei algumas questões que são importantes e eu vou comentando alguns errinhos que aconteceram de um modo geral, aqueles que mais aconteceram, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo é em relação à ideia de passar um número, né, da forma decimal para fracionário, e vice-versa, né? Então, nesse caso aqui é passar para decimal os números fracionários. Então, a gente tem aqui, lá em cima, né, a gente tem o menos 3 oitavos, né? Que para passar para número decimal eu preciso fazer a divisão, que aqui no lado direito, né, eu armei a conta de dividir, fiz ela certinho, né, cheguei em 0,375. Neste caso aqui eu coloquei até 3 algarismos depois da vírgula, porque eu percebi que se eu fizesse mais um algarismo, no caso do 5, eu ia chegar numa divisão exata. Por isso que eu calculei. E isso fica a teu critério. A gente estipulou 2 casas. Mas se tu quer calcular 3, não tem problema nenhum. Porque quanto mais casas decimais tem um número, mais exato ele é. Certo? E então, por isso ficou então 0,375. Então, a gente diz que menos 3 oitavos é igual a menos 0,375. Pessoal, se um número fracionário é negativo, o número decimal também é. E isso foi um erro que aconteceu em muitas questões. O estudante, ele colocou, o número era negativo, quando ele transformou, ele não botou negativo, ele deixou positivo. Então, isso é um erro que não pode acontecer, isso tem que cuidar bastante. No segundo exemplo, ali, logo lá em cima ainda, 16 milésimos, né? Aqui eu aproveitei para a gente explorar a regrinha da divisão, né? Porque imagina que tu tens ali 16 dividido por 1, né? Aqui 16 dividido por 1, imagina, né? Vamos pensar em etapa. 16 dividido por 1 é o próprio 16. Como é uma divisão e nós temos 3 zeros, pegando o 16 que está aqui, ó, e imagina que a vírgula no primeiro momento ela está aqui atrás do 6 e ela se desloca para a esquerda 3 algarismos, porque o 1000 tem 3 zeros. Então ela vem parar aqui na frente, sendo que eu tenho que acrescentar um zero, né, para poder andar 3 algarismos, né? O 6, o 1, o 0. Olha aqui, andei 3 algarismos, coloquei a vírgula e coloco um zero na frente. 0,016 ou 0,16 milésimos. Tu também pode armar a conta de divisão sem problema nenhum. Tu vai encontrar o mesmo valor se tu fizer corretamente. Certo? Então, daí vem a parte da comparação. Eu preciso fazer a comparação de 2 números, né? Nesse caso eu tenho aqui um número, ambos são negativos, né? Então isso aqui eu preciso ver um pouco mais, né? Porque para saber bem certinho, eu tenho 0,75 e aqui eu tenho quarto quintos. Beleza, então aqui eu vou ter que fazer a divisão para mim ter uma noção, né? A partir do número decimal que eu encontrar que é igual a esse valor aqui, a gente poder comparar. Eu fiz a divisão e cheguei em 0,8.
Observa que aqui eu calculei uma casa decimal e a divisão já deu exata. Beleza, 0,8 ou 0,80 se eu levar em consideração que o 0,75 tem duas casas decimais e quiser igualá-las, eu posso botar 0,80. Sendo assim, a gente vai perceber na reta numérica, principalmente, e aqui eu fiz, olha só, eu coloquei o zero aqui e coloquei o menos 1 para a esquerda. E observe, é como se eu pegasse uma reta numérica e a gente desse um zoom aqui na parte. A gente aumentou essa parte que nos interessa para poder enxergar bem. Então, aqui, ó, no meio eu teria menos 0,5, portanto, menos 0,75 aqui e o menos 0,8 ou menos 0,80 mais próximo do menos 1, certo? Então, aqui a gente sempre tem que considerar que o número que se encontra mais próximo do zero ele é maior, quando os dois estão para o lado esquerdo. Isso é importante salientar. Os dois estiverem para o lado esquerdo, o maior é o que está mais perto do zero. É o que eu trago nesse balãozinho. Portanto, a gente diz que menos 0,75 é maior que menos 4/5. Beleza? Agora chegou a parte de resolver as expressões, né? São expressões envolvendo números decimais e fracionários, ou só decimais ou só fracionários. Então, aqui a gente tem menos 2,3, menos, entre parênteses, menos 8/5, depois mais menos 5. Aqui um número natural, claro que o número natural também é decimal, desde que eu coloque a vírgula ali, né, e um zero, por exemplo. Neste caso, observa que dois números aqui podem ser considerados decimais e um é fracionário, ou seja, é muito mais fácil eu pegar um número fracionário e transformar em decimal para ter três números decimais e fazer a conta, né? Do que pegar esse número aqui, pegar esse e transformar esses para fração, dá muito mais trabalho. Então eu peguei o 8/5 e fiz a divisão. 8 dividido por 5 deu 1,6. Observa que aqui bastou calcular uma casa decimal, resto zero, né? 1,6. Substituir. Olha só, ficou menos 2,3. Aqui fiz a regrinha do sinal, deu mais 1,6. E aqui de novo a regrinha, né? Para ajustar o sinal, ficou menos. Depois eu fiz o menos 2,3 com mais 1,6. Aqui está a continha, deu menos 0,7. Com menos 5, deu menos 5,7. Já na outra, observa que eu tenho 3 frações. Pelas frações equivalentes, eu mexi nos denominadores para que todos ficassem igual a 8, né? Para isso eu peguei 4 multipliquei por 2, o 2 multipliquei pelo 4. Lembrando que para ser equivalente, né, quando eu multiplico o denominador, eu preciso multiplicar o numerador também pelo mesmo número. Então, obedecendo esses detalhes, a gente então faz com que todas as frações fiquem com o mesmo denominador, né, para facilitar o nosso cálculo final. Aqui, observa que esse número, 2/8, e este aqui também é o mesmo valor, 2/8. Um é positivo e o outro é negativo. Usamos a regrinha do cancelamento. Deu zero, cancelou. E sobrou quem? Sobrou 4/8 como a resposta final. Beleza? Vamos ver a outra parte, a reta numérica. Esse aqui muitos erraram. Não se resolve reta numérica no documento lá no Word, né? Porque tu não tem como desenhar reta numérica, não tem... Isso é caderno. Aliás, todos os cálculos são caderno. No Word, nenhum desenvolvimento de uma expressão é bom de se fazer. Então, até uma coisa que eu quero combinar com vocês, a partir de agora, pega o número do exercício, quando a continha é muito grande, né?
quando o problema é muito grande, tu não precisa copiar no caderno, vai pegar um número e resolver. Mas como são contas curtas, vocês podem tranquilamente copiar e resolver no caderno, fotografar e enviar. Não fazer mais no Word porque não está dando certo. Então, é impossível fazer um trabalho com reta numérica que não seja no caderno de vocês, desenhando a reta numérica e os cuidados que tem que ter. Desenhar a linha, colocar flecha em ambos os lados, porque elas são infinitos para os ambos os lados, né? E numerar de acordo com a tua necessidade. Por exemplo, se eu quero marcar esses 3 números aqui, ó, esses 3, eu estou vendo que o maior para o lado positivo é 3,85 e que o maior para o lado negativo é esse aqui. Então eu vou usar conforme a minha necessidade. Então eu marquei do 0, eu marquei até 4, ó, os números inteiros, né? Marquei primeiro isso, depois marquei para o lado negativo. Isso aqui é a tua base, isso aqui é preciso fazer. Depois tu vai marcar os pontos dos números que tu quer localizar. Tu sabe que na reta tem infinitos pontos, é preciso marcar o ponto e botar o número que tu está marcando. E aí então começamos com 1/4. Veja bem que para localizar um 1/4, esse aqui eu nem fiz o cálculo porque nós temos que nos acostumar que nós temos aqui o 1 dividido por 4, como se fosse R$1 dividido por 4. Isso é 0,25. Imagina que 0,25 fica mais ou menos na metade da metade, porque se aqui é 0,5, no meio é 0,25. Marquei o 1,4. Dessa forma. Não é só largar o número, né? Tem que marcar o ponto. Depois, menos 7,5. Eu precisei fazer a divisão para saber qual valor decimal ele representa. Fiz aqui, então deu menos 3,5, né? Fração negativa, número decimal negativo. Menos 3,5, fui lá e marquei no meio entre o menos 3 e o menos 4. E lá marquei o menos 7,5. 7,5. Eu botei o 7,5 porque era esse número que eu precisava localizar, certo? O menos 3,5 só me ajudou a chegar lá, certo? E o outro é mais 3,85 que está marcado ali entre o 3 e o 4, porém mais perto do 4, certo, gente? Então, não adianta tu não fazer a coisa de modo correto, desenhar, numerar, fazer os números inteiros primeiro, a base, depois marcar os pontos que tu precisa encontrar. Certo, gente? Aí vocês vão perceber que muitos acabaram perdendo pontos por não conseguir fazer isso, não terem feito isso, não terem se ligado que no caderno, né, tu vai desenhar, tu vai elaborar e aliás, faz tudo no caderno, fotografa e envia para o prof. Certo, gente? Valeu, então. Até a próxima.